Boa noite, seja bem-vindo, que Deus possa inundar a sua casa, inundar o seu coração essa noite, mais um dia de devocional, mais um dia que nós estamos aqui, aprendendo um pouco mais acerca de como vivermos, e essa canção diz, além desta vida, diz algo que nós vamos experimentar além do que nós vivemos hoje. E a minha pergunta para você essa noite inicial é, por que nós devemos aprender a viver aqui neste mundo? Por quê? Porque devemos aprender a passar por este lugar, aprender a maneiras que devemos viver e agir neste mundo. A questão não é o porquê, mas é o que vem depois daqui. O que vem depois deste mundo é um lugar sem choro, é um lugar sem morte, é um lugar sem dor, além do rio azul, a eternidade ao lado do nosso Pai, no reino de Deus, quando os céus e terra se encontrarão, esse é o nosso destino. Nós devemos aprender a viver neste lugar, a viver nessa terra, nós devemos aprender a agir neste mundo, para que possamos ver a face do nosso Criador, quando tudo estiver consumado, quando tudo chegar ao fim, além do rio azul. É para isso que vivemos, é por isso que vivemos e é por isso que nós aprendemos a viver nessa terra, para que possamos experimentar e ver a face do nosso Criador na eternidade. Essa canção é muito linda, é uma canção já antiga, mas é uma canção que sempre falou meu coração e eu espero que possa ter falado ao seu coração também essa noite. Mas como nós podemos ter a certeza que a maneira que nós vivemos neste mundo impactará o nosso destino? Afinal, Provérbios fala algo que pode impactar a nossa vida a ponto de mudar o nosso destino, de mudar a nossa rota final, de mudar o nosso lugar aonde nós estamos chegando. Porque nós vivemos neste mundo não apenas por viver, nós não passamos 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terra apenas por viver aqui, mas nós trilhamos um caminho, esse caminho tem um destino, esse caminho tem uma linha de chegada. Mas será que Provérbios nos ensina alguma coisa a respeito dessa linha de chegada? Olha, ele ensina algumas coisas, mas ele também ensina como nós devemos viver aqui, para que possamos alcançar essa linha de chegada, como vivemos, de que maneira agimos neste mundo, nesses anos breves que passarmos aqui, como isso impactará a nossa chegada, como isso impactará o nosso destino final. E hoje eu queria ler com os irmãos, e se você tiver com a sua Bíblia você pode abrir, senão vai ser projetado agora na sua tela, Provérbios 16, capítulo 16, do versículo 18 e do versículo 19. Provérbios 16, 18 e 19 tem na sua tela, e começa dizendo assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda, é melhor viver humildemente com os pobres do que repartir os despojos com os orgulhosos. Uau, que contraste, né? Eu até deixei grifado aí para você, orgulho e humildemente. Que contraste que esse texto nos apresenta. Mas, Tanner, como que isso pode impactar a nossa maneira, impactar o nosso destino final? Como que isso pode impactar a nossa rota aqui nesta terra? Pois é, o orgulho e a humildade, coisas tão presentes no nosso dia, pessoas que nós encontramos uma humildade fora do normal, mas talvez nós acabamos de sair de um encontro com uma pessoa, talvez dentro da sua empresa, talvez na sua casa, você conheça pessoas que têm uma humildade fora do comum, uma humildade que você até fala, uau Deus, que eu posso um dia conseguir ser humilde como essa pessoa. Mas então você sai da sua casa, você acaba de sair do encontro com essa pessoa, e você então se depara com uma pessoa orgulhosa, e ali você vê o contraste, completamente o contrário da humildade, o orgulho, a soberba, aquela pessoa cheia de si. Não que ela não acredita não que ela não deve acreditar que ela pode alcançar alguns objetivos, mas aquela pessoa que se coloca no centro, que se coloca como maior, como melhor, como merecedor de toda a honra, como merecedor de toda a glória. Enfim, nós encontramos diariamente esses dois contrastes em nossa vida. Mas eu acabei de falar de pessoas que nós encontramos assim, pessoas orgulhosas, pessoas humildes, mas eu quero agora trazer essa pergunta um pouco para o pessoal. O quanto eu e você, nós temos agido de maneira humilde durante o nosso dia? Vamos esperar uns 10 segundinhos para você refletir. Pensa na humildade na sua vida agora. Hoje, o seu dia, se você agiu com mais humildade, se você agiu com um pouco mais de orgulho, como que você agiu no seu dia de hoje?
Como que foi o seu dia hoje? Talvez a arrogância e a soberba tomou conta de você por algum tempo, por um momento, você teve um lapso e você se viu todo orgulhoso, toda orgulhosa, toda soberba, se vangloriando daquilo que você é, daquilo que você tem, não olhando o próximo, não olhando a Deus, mas olhando somente para si, para si, para si. Ou talvez você analise o seu dia hoje, agora, e você talvez percebe o quão humilde você foi, o quão desprovido e desarmado você esteve durante o seu dia, olhando completamente para a face de Deus, olhando completamente para quem Ele é, olhando para as pessoas à sua volta, notando aquilo que Deus está fazendo e não colocando mais você no centro das coisas. Como foi o seu dia hoje? Se você pudesse colocar uma balança, de um lado o orgulho, de outro lado a humildade, o quanto a nossa balança penderia para o orgulho, o quanto a nossa balança penderia para a humildade, qual desses tiveram um peso maior no nosso dia, na nossa vida até hoje? Mas é fato que o orgulho e a humildade nos acompanham. É fato que o orgulho sempre esteve presente em nossa vida. É fato que às vezes nós pegamos em momentos da nossa vida em que a soberba talvez toma conta, talvez sobe aquele ego, aquela vontade de se orgulhar, aquela vontade de dizer que eu consegui, eu conquistei, porque você não merece, mas eu mereço. Quantas vezes na nossa vida nós nos pegamos orgulhosos? E o que isso tem a ver com sabedoria? Com certeza isso tem a ver muita coisa com sabedoria, porque o sábio, a mulher sábia, o homem prudente, o homem sábio, a pessoa que segue temente a Deus, dificilmente o coração dela será tomado de orgulho ou de humildade. De humildade vai ser tomado, dificilmente o coração dela será tomado de orgulho. Mas aquela pessoa em que talvez já não tem mais um tempo com Deus, talvez você já se pega um pouco mais frio, um pouco mais distante, talvez você começou até bem esse jejum, nós já estamos por volta da nossa metade dos nossos dias, estamos começando a entrar na semana final, e você começou bem, você começou orando, você começou participando, o seu jejum estava firme, você estava lendo a palavra diariamente, você estava participando das nossas devocionais diariamente, você estava lendo, recebendo no seu celular, praticando aquilo, meditando durante o seu dia, mas de repente parece que uma pontinha de orgulho começou a tomar conta do seu coração. Parece que aquela dependência que você sentia no começo do jejum, dessa nossa campanha, parece que ela começou a se esfriar, e parece que você acordou naquele dia, eu vou ler depois eu faço, e começamos a procrastinar as coisas, e quando nós vemos hoje, nós estamos talvez já começando a tomar uma rota de orgulho. Dificilmente aquele que teme a Deus e que medita na palavra, que ora dia e noite, incessantemente está na presença de Deus, dificilmente esse se tornará orgulhoso. Mas e nós? Será que nós estamos firmes como nós estávamos no começo? Ou será que o orgulho começou a tomar conta? Ou será que nós começamos a fraquejar? Ou será que o nosso ser começou a dar uma fraquejada e começamos a ficar fracos e fracas? Talvez na sua casa as coisas começaram a ficar mais difíceis e você começou a fraquejar um pouco. O comércio que agora começou a retornar, mas talvez você não consegue enxergar uma saída para a sua empresa e você começou a fraquejar. A verdade é que o orgulho nos coloca no centro das atenções, enquanto a humildade nos abre para a verdadeira atenção, que é o nosso Deus. Orgulho e humildade nos acompanhando diariamente, e nós devemos tomar uma escolha. Eu e você todos os dias nós temos dois caminhos a seguir, o caminho de humildade ou um caminho de orgulho. E qual dos dois nós temos trilhado? Qual dos dois nós temos caminhado? Porque é perigoso andar no orgulho, meu irmão. Minha irmã, é perigoso que nós andemos no limite do orgulho. Não, mas eu não estou orgulhoso. Mas sabe quando você já começa a flertar com ele? Já começa a vir aqueles pensamentos e você já começa a aceitar o orgulho entrando dentro de você. Isso é perigoso, isso é danoso, porque nós acabamos de ler que o orgulho precede a destruição, e é melhor viver de maneira humilde. Mas que destruição que é essa, Tanner?
O que o orgulho tanto destrói em nós? O que o orgulho tanto nos faz mal? Porque parece que ele não... Sabe, o orgulho, meus irmãos, ele é silencioso, porque parece que ele não te faz mal. Mas o orgulhoso, ele tem algumas características que nós vamos apresentar já já para você, que se você se encaixar em uma dessas características, comece a tomar cuidado e ligue o sinal de alerta, porque o orgulho está começando a tomar conta do seu coração. E talvez esse orgulho, com certeza, na verdade, te afastará de Deus. Porque, e agora vai aparecer na sua tela alguma dessas características, porque o orgulhoso, ele é aquele que faz mal a si mesmo. Provérbios 8:36, Deus está falando que aquele que não teme mais, aquele que já não o busca, aquele que já o nega, aquele que já age com orgulho, está ferindo a si mesmo. Ou seja, meus irmãos, o orgulho, a primeira pessoa que ele fere somos nós. A primeira pessoa que se fere com o nosso próprio orgulho somos nós. Porque o que é o orgulho, meu irmão? Além de não temer mais a Deus, não confiar mais que Deus e não colocá-lo mais como centro de todas as coisas em nossa vida. Isso é o orgulho, isso é nos tornarmos orgulhosos, ou seja, tomar lugar de que é de Deus dentro de nós. Ou seja, Deus já não é mais digno de toda a honra, de toda a glória dentro de nós. Deus já não é o nosso rei, já não é o centro do nosso coração, já não é o centro da nossa vontade. Agora o centro da nossa vontade é a nossa própria vontade, é o nosso próprio prazer, ou seja, o nosso coração começa a se encher de orgulho e nós começamos a abastecer isso, e a primeira pessoa que sofre é você, nós somos os primeiros que sofremos com o nosso próprio orgulho. Afinal, ele faz mal para nós mesmos, como está dito em Provérbios 8:36, mas não só isso. O orgulhoso, infelizmente, ele faz mal também ao seu próximo. Por quê? Os orgulhosos, em Provérbios 13:10, diz que os orgulhosos causam muitas discussões, causam muitas contendas, falam demais, não conseguem mais andar em harmonia. Porque você já andou do lado de uma pessoa orgulhosa? É chato demais. É muito chato andar perto de pessoas orgulhosas, que só olham para si, que só dizem aquilo que têm, aquilo que possuem, aquilo que conquistaram, e se esquecem de andar e falar de maneira humilde. Gostam de falar, mostrar, mas esquecem de ser. O orgulhoso faz mal para o seu próximo. Meu irmão, talvez nós estamos sendo orgulhosos. Minha irmã, talvez você esteja sendo orgulhosa. E não só você sofre com isso, mas as pessoas à sua volta é afetada por isso. O orgulho afeta as pessoas, faz mal, causa dano aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Outra coisa que o orgulho faz é nos deixar longe da presença de Deus. Provérbios 16:5 diz que o Senhor detesta, abomina, vomita o orgulho. Ele já não suporta mais o orgulho e o orgulhoso e o afasta da presença dele. Agora parece que pesou um pouco mais, né? Meus irmãos, o orgulho nos tira do centro da vontade de Deus. O orgulho nos afasta da presença de Deus. O orgulho nos tira dos caminhos que Deus colocou para mim e para você. Você já foi abençoado com tantas palavras, já foi desafiado a fazer tantas coisas, mas talvez aquilo que esteja impedindo você hoje de alcançar uma vida plena nesse mundo, uma vida plena não é uma vida boa, mansa, tranquila, mas é uma vida plena, satisfeita em Deus. O que talvez tenha impedido você de viver essa vida de uma maneira plena hoje, talvez tenha sido o seu orgulho, porque ele não só causa mal a você, mal às pessoas, mas ele te deixa longe da presença de Deus. Que terrível é. Por esse motivo que o orgulho nos leva à destruição. Por esse motivo que o sábio diz: cuidado com o orgulho, pois leva à destruição. A maneira como vivemos neste mundo, se é de maneira orgulhosa ou de maneira humilde, afeta não só não só as pessoas, mas afeta o nosso Deus, e com isso afeta o nosso destino. Uau! Se nós vivemos de maneira orgulhosa neste mundo, olhando apenas o eu, olhando apenas aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, a minha vontade, e me esquecendo que existem pessoas à minha volta, e existe principalmente um Deus que quer se fazer o centro da vontade do nosso coração,
isso nos levará à destruição e isso afetará o nosso destino. Mas esse texto, graças a Deus que esse texto nos alerta que é bom vivermos humildemente. Mas por que vivermos humildemente? Por que é tão bom viver de maneira humilde? Que benefício traz, Tânia, eu ter um espírito humilde? Que benefício traz eu olhar a dor do outro? Que benefício traz eu olhar nos olhos dos meus irmãos e sentir compaixão e abrir a minha casa, em dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, por amor a Deus e por amor às pessoas? Que benefício vai me trazer, Tânia? Ele só vai me trazer malefício. Meus irmãos, humildade traz muitos benefícios. Enquanto o orgulho traz muitos malefícios, humildade traz muito mais benefício. E eu não quero mais que você agora coloque os seus olhos sobre o orgulho, porque talvez você tenha olhado e falado: poxa, tenho me ferido, tenho ferido pessoas, tenho me afastado da presença de Deus, quão orgulhoso eu sou. Mas agora eu quero que você olhe para a humildade. Agora eu quero que você encha o seu coração de esperança, porque existe um Deus que de maneira humilde se fez homem, viveu nessa terra, morreu em uma cruz e ressuscitou para que pudéssemos ter uma nova chance, para que pudéssemos escolher o caminho da humildade. Ele se fez humilde, Ele se fez exemplo para que eu e você possamos buscar a humildade. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque nós não precisamos mais viver de maneira orgulhosa e podemos nos libertar disso e podemos viver de maneira humilde. Mas que benefício traz? E agora na sua tela, nós vamos conversar esses 3 benefícios. Primeiro, o humilde, ele obtém honra. Enquanto o orgulhoso busca honrar a si mesmo, honras humanas que são passageiras, que passam, o mesmo que te honrou, que te deu um tapinha nas costas hoje, é o mesmo que vai te trair amanhã, meu irmão. Mas em Provérbios 22:4 coloca essas 3 coisas que o humilde obtém. Quem anda com espírito humilde, quem anda em humilde relacionamento, em um humilde viver com Deus, alcança e obtém a honra, que não vem de homens, mas obtém a honra de Deus. Deus honra você, meu irmão. Se você começa a viver de maneira humilde, se você abre o teu coração, se você quebra o seu orgulho, se você deixa Deus entrar, fazer as coisas novas, quebrar tudo o que precisa ser quebrado, para viver aquilo que Ele te ensinou a viver, e quer te ensinar todos os dias, você vai alcançar honra. E não é ser colocado sobre o muito e ser o maior, é uma honra de ser filho. Quem anda humildemente pode olhar para Deus não como apenas um Senhor, não apenas como um justo, mas também como Pai, como presente, como amigo, como aquele que anda ao nosso lado. Deus honra aquele que anda humildemente com Ele. Não só honra, mas também dá riquezas. E que tipo de riquezas são essas? Talvez você esteja: uau, vou andar de maneira humilde, vou encher meu bolso. Não, meu irmão. Riqueza espiritual, riqueza emocional, riqueza em que quando você está na presença de Deus, você sente aquilo transbordar no seu coração, e tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que te alimenta de uma maneira rica, você se sente cheio, você se sente completo. Afinal, riqueza enche bolso, mas essa riqueza enche o teu espírito, enche o teu coração, enche o teu comportamento, enche o teu emocional da presença de Deus. Quem anda de maneira humilde é uma pessoa rica, é uma pessoa próspera naquilo que faz, é uma pessoa que alcança lugares que pessoas orgulhosas acham que alcançaram porque obteram riquezas mundanas, riquezas terrenas, mas não alcançaram porque essa riqueza é uma riqueza eterna. Afinal, acabamos de cantar que lá haverá ruas de ouro, uma eternidade rica, esplêndida, maravilhosa e linda para mim e para você. Mas se andarmos de maneira humilde, mas não só honra, riqueza, mas o humilde obtém vida. E que vida é essa, Tanner? Afinal, o orgulhoso, ele respira e vive. O humilde respira e vive também. Mas se eu e você entendemos as palavras do sábio, dizendo que essa vida é uma vida além daquilo que nós vivemos hoje, é uma vida plena, é uma vida prazerosa que não depende de prazeres humanos,
prazeres mundanos, mas depende apenas do prazer de estar na presença de Deus. Olha quantos benefícios, meus irmãos, que nós temos de andar de maneira humilde. Quantas vezes nós nos pegamos orgulhosos, cheios de nós, cheios de si, porque nós conseguimos e esquecemos de que existe um Deus que nos convida a andar de maneira humilde e detesta aquele que anda com orgulho. O sábio nos alerta essa noite, não eu, mas a palavra de Deus em Provérbios, de que não ande e tome cuidado com o orgulho, com a soberba, mas viva de maneira humilde. E olha o que diz em Mateus 5,3. Olha que coisa linda que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uau! Uau! Cristo, Ele deixou essas palavras para que eu e você, meu irmão, que está aí na sua casa agora, nós pudéssemos nos lembrar de que é melhor quebrar o nosso orgulho. É melhor olhar para o nosso passado e dizer: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Não é sobre mim, não é sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo, não é sobre mim, é sobre você. Aquele que é humilde não é aquele que se fecha em si mesmo, mas é aquele que abre tudo o que ele tem, tudo o que ele possui para aquele que é de verdade, que é Cristo Jesus fazer morada. E olha só, na sua tela agora vai aparecer, para nós podermos lembrar essa noite que o orgulho nos leva à destruição e a humildade nos traz vida plena. Uma vida que vai além do rio azul. Uma vida que não é apenas uma vida neste mundo. A humildade nos leva e nos permite herdar o reino dos céus. Vamos orar. Vamos orar, eu vou me colocar de joelhos. Eu gostaria que, se você pudesse colocar-se de joelhos na sua casa também. Nós vamos estar orando, clamando a Deus que Ele venha com sua compaixão, com a sua misericórdia, e que Ele possa quebrar o nosso orgulho essa noite, para que possamos aprender a viver de maneira plena, para olharmos além do rio azul, para sonharmos com um dia em que estaremos na presença do Pai. Vamos orar? Deus, eu te peço, Pai, porque o Senhor é misericordioso. Nós te clamamos essa noite porque o Senhor é amoroso. Nós te clamamos essa noite porque o Senhor escuta as nossas orações, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, sonda o nosso coração diariamente, Pai, para que não venhamos cair nas soberbas da vida. Sonde, Pai, o nosso coração diariamente, para que não venhamos cair no orgulho, Pai. Para que possamos fazer apenas as nossas vontades, Pai. Sonda o nosso coração, afasta de nós o orgulho, a soberba, a vaidade, afasta de nós, Pai, o amor por este mundo, o amor pelas coisas deste mundo, afasta de nós o orgulho, aquilo que nós preenchemos apenas conosco mesmos, Pai, com a nossa vontade. Afasta de nós, Pai, o desejo de Adão, de ser o dono de tudo, de saber de todas as coisas, de alimentar o seu próprio ego, Pai. Afasta de nós isso, Paizinho. E eu te peço, Pai, essa noite, que produza em nós um espírito humilde, um espírito, Pai, que reconhece a nossa pequenez, que reconhece, Pai, o quão pequeno, o quão frágil, o quão humilde, o quão incapacitado nós somos diante da sua grandeza, Pai. Não só afasta de nós o orgulho, mas também agora produz em nós esse Espírito, Pai, que o Seu Espírito Santo comece a produzir vida, comece a produzir honra, comece a produzir riqueza espiritual, Pai, naqueles que têm andado de maneira humilde contigo. Pai, há tantos de nós, Pai, a começar de mim, que devemos aprender diariamente a nos enchermos de um espírito humilde, para lançarmos fora toda soberba, Pai. Por isso, Pai, sonda o nosso coração, que a Sua presença seja real em nós, Pai, que a Sua presença seja real, Pai, porque onde o Senhor está não há espaço para nós, Pai. Por isso, Pai, o segredo para quebrar o nosso orgulho, Deus, é nos alimentarmos de Ti, é pedir que o Senhor sonde o nosso coração. O sábio já disse para fugirmos, Pai, do orgulho e vivermos de maneira humilde, Pai. Por isso nos ensine a passar por este mundo, a viver a nossa vida de maneira humilde, Pai, de maneira simples, de maneira singela, Pai,
Que nós olhemos, Pai, para a eternidade e possamos imaginar que estaremos um dia contigo, Pai. Mas nós alcançaremos isso se nós quebrarmos o nosso orgulho e sermos humildes e aceitarmos, Pai, a sua presença diária dentro de nós, sondando o nosso coração. Por isso venha, Paizinho, e sonda o nosso coração através do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Fique com essa bela canção, que novamente será cantado o refrão, para que você possa meditar mais um pouquinho e que Deus possa te abençoar essa noite. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Que Deus abençoe o restinho da sua noite. Tenha um ótimo final de semana. Fique firme e que amanhã você volte novamente, firme no seu propósito, vivendo aqui na terra, mas com os olhos no céu, que é a promessa feita a todos nós. Que Deus te abençoe.